Abra comigo em João capítulo 5. João capítulo 5. O versículo é o versículo de número 1. João capítulo 5. E o versículo é o versículo de número 1. É um texto muito conhecido por todos. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler o versículo 1 a seguir. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Eu acredito que, eu gosto sempre de dizer isso a vocês, que existem textos que são capazes de mexer com a nossa vida e, às vezes, entortar um pouco o nosso caminho, para que a direção final seja uma direção diferente. Esse texto que eu acabei de ler, talvez você já leu ele muitas vezes na sua casa, e as pregações que você ouviu a respeito desse texto fizeram com que o seu coração se encandecesse, com que ele se inflamasse. Existe um pregador muito antigo que ele dizia que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Esse pregador ele estava certo. O texto que acabamos de ler fala a respeito de um homem. E esse homem, ele está em um lugar, passando por uma situação há 38 anos. Mas antes de chegar nesse pico da mensagem, eu quero explicar algumas coisas para vocês. Todos nós sabemos, e é de conhecimento geral, que na cultura judaica, naquele período de tempo, todas as crianças elas eram introduzidas. E a ciência sempre indicava que Cristo era o Criador, que Deus era o Criador de tudo que ali existia. Ou seja, desde os princípios, do seu princípio, a criança, nos seus primeiros passos na sua educação, ela já entendia quem era Deus. Ela já fazia parte de um conjunto de crianças, jovens, futuros líderes daquele tempo. A instrução começava na infância. E eu acredito que todos nós que já passamos pelas escolinhas, sabemos o que é ensinado na infância, a respeito dos grandes milagres que Deus ele fez. Imagine aquele jovem ouvindo histórias de um Deus que era capaz, que com o poder que ele tinha, fez com que o mar ele rasgasse no meio. E o poder que foi exercido no mar era tão grande que o solo ficou seco. Imagine uma criança ouvindo com a sua imaginação fértil, que o Deus, ouvindo o grito daqueles homens e o soar das buzinas do sacerdote, fez com que a grande muralha de Jericó ruísse e se tornassem apenas escombros. Imagine uma criança fértil conseguindo ouvir grandes coisas e fazendo com que a sua imaginação fosse mais além. Mas existe um grande detalhe. Às vezes a nossa imaginação ela foge do campo natural.
Quantos de nós, quando pequenos, pensamos já ser um super-herói? Queremos ir mais longe e voar. Eu me lembro que uma vez meu pai estava dirigindo um culto e eu brincando com alguns amigos, eu pensei que era um super-herói. Eu pulei e bati a testa em um toco de árvore. Quando eu bati aquela testa no toco de árvore, fez um corte na minha cabeça. Eu tive que ir para o hospital, levei pontos por isso. Porque a minha imaginação me dava a capacidade de ser um super-herói. Aquele garoto via que Deus ele podia realizar grandes coisas e operar grandes proezas. Mas quando ele olhava para a sua situação, via que o Deus que era falado de uma forma tão próxima era um Deus inacessível. Era um Deus que ele ouvia realizar grandes proezas. E quando ele colocava na balança as proezas que Deus realizou, e pelo milagre que ele precisava, ele falava assim, digo eu, Deus, o Senhor fez tantas coisas. De uma rocha, o Senhor fez ela se tornar um lençol freático. E fez daquela rocha brotar água fresca. E alimentou, ou melhor, saciou a sede de mais de 3 milhões de pessoas. O Senhor fez uma grande multidão migrar do Egito e ir para um deserto. Um lugar onde não dava para plantar, não dava para semear, mas todos os dias pela manhã dava para encontrar o maná que o Senhor fazia descer do céu. Oh Deus! Eu ouço histórias a respeito do Senhor. Histórias que deu estratégias ao homem para conseguir galgar grande parte da terra que era Josué. Eu ouvi histórias do Senhor chamando um assassino e fazendo com que no meio do deserto houvesse um evento sobrenatural. Ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro e de longe ele avista uma sarça. Só que aquela sarça estava pegando fogo. E aquela sarça pegando fogo não chama a atenção de Moisés. Mas o que chama a atenção de Moisés é que aquela sarça pegava fogo e ela não se consumia. Ele vai chegando mais perto e aquela sarça fala com ele. Ele diz, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo, Moisés. Um Deus que realizou grandes proezas, mas a minha vida continua no mesmo status quo, a minha vida continua no mesmo lugar. A vida real era um pouco mais difícil do que a fantasia. Aquele garoto, ele atinge o seu bar mitzvah com 12 anos de idade. E com 12 anos de idade ele é colocado na beira de um tanque para conseguir adquirir o seu alimento. E eu acredito que muitas vezes aquele rapaz ouviu, esse ano vai ser o último ano de você aqui nesse tanque. Mas aquele ano se passou e nada aconteceu. As águas se movimentavam, mas nada acontecia. Imagine qual é a coisa mais frustrante do mundo. Você correr uma grande maratona e você pegar na sua mão um cálice de água e não conseguir beber. Aquele cara estava exatamente do lado de um poço em que determinados momentos da vida, melhor, do ano, um anjo vinha, agitava aquelas águas. Mas o critério essencial que fazia com que qualquer doença fosse sanada era com que aquele homem ou mulher entrasse, fosse o primeiro a entrar naquelas águas. Só que o grande problema ali é que ele não conseguia andar, porque ele era um paralítico. Como ser o primeiro a chegar, sendo que eu nem consigo correr? Como ser o primeiro a mergulhar, sendo que eu só me rastejo? Após os seus 12, passou mais um, passou 2, passou 10 anos. E uma coisa que consome a esperança é o tempo. Às vezes você está muito tempo esperando alguma coisa, e a sua esperança, que era uma chama vista a quilômetros de distância, hoje está como uma brasa próxima a perder a intensidade do seu calor.
Às vezes o que você almejava, você falou, você depositou toda a sua esperança. Esse ano será o último. Desse mês não passa. Desse bimestre não passa. Mas passaram-se 38 anos. Às vezes a gente observa isso conversando com alguns irmãos. E às vezes nós identificamos que a perca do primeiro amor é exatamente por isso. Porque quando você começa na fé, você começa a ver o que Deus ele pode fazer. Mas você idealiza tantos planos, mas na hora de realizar esses planos você não consegue. E você tenta de novo e você fracassa. Você tenta pela terceira vez e não dá certo. E o primeiro amor que florescia, impregnava, era mais contagioso do que o Covid, começou a perder a sua intensidade. Agora o pior está acontecendo aqui nesse texto. Todo Israel está paralisado. Todo mundo está se lembrando dos grandes milagres que Deus ele fez. A grande provisão no deserto, a festa das cabanas. Todos lembrando e contando histórias. Você se lembra como por 40 anos nunca faltou maná. Você se lembra como por 40 anos nunca faltou pão, nunca faltou nada para a gente comer. Os sapatos eles não se gastavam. As roupas não envelheciam. A mortalidade infantil era inexistente. E existia um cara na beira do tanque, ouvindo tudo isso, há 38 anos. Eles comemorando tudo o que Deus tinha feito. E uma das coisas mais difíceis é ouvir alguém. Entenda isso. Muitas pessoas falam assim: é mais difícil chorar com quem chora e sorrir com quem sorri é muito fácil. Sim ou não? Mas na verdade é outra. Se você olhar alguém passando por uma necessidade gigantesca e chorando, você chora junto com ele. O problema é se alegrar com quem está feliz. Alguém ganhou alguma coisa e você dizer: parabéns, cara, estou feliz pela sua conquista. Você conseguiu, você chegou, estou contente por onde você foi. O mais difícil não é chorar com quem está triste, porque você se emociona com quem está triste. E aquele garoto falando, ouvindo histórias, ouvindo de novo os milagres que há 38 anos ele ouvia. Parece, guerreiro, que sua esperança já estava morta. Nem desfibrilador fazia mais bater aquele coração. Mas na festa das cabanas existe um que deixou as 99 ovelhas. Pastor, ele deixou os discípulos. Existe um que deixou os abraços e está vindo pelas fundos. Eu estou pregando para homens e mulheres que há muito tempo estão esperando uma resposta de Deus. Há muito tempo estão esperando Deus responder, Deus falar. Mas a notícia que eu trago a você aqui essa noite é que não importa se é 1, 10, 15, 38 anos, Jesus está descendo aí. Aleluia! Aleluia! Eu imagino aquele homem com a cabeça baixa, guerreiro. Pense comigo, Rock. Aquele homem tinha 50 anos de idade. 12 mais 38 é igual a 50. Ele tinha 12 anos quando chegou no tanque. Estava com 50 anos de idade quando Jesus ele vai chegando. Mas de repente chega alguém sem formosura alguma, sem aspecto de um grande homem. E quando ele olha para aquele homem, não identifica nada de diferente, porque a aparência não era de um grande homem. Mas quando ele começa a falar: ei homem, o que é que você quer que eu te faça?
faça. O coração queima, o coração encandece. Sabe por quê, guerreiro? Porque todas as vezes que Jesus fala com a gente, às vezes nós não identificamos Jesus no profeta, mas quando é Deus que fala, o coração ferve e a mente acende, porque Deus não confunde ninguém. Não é à toa que as pessoas, quando não identificaram Jesus, Jesus já havia morrido, ressuscitado, e Jesus estava conversando com alguns homens, e Jesus, finalizando a conversa, ele some, e quando ele some, eles olham um para o outro e dizem: quem que era esse rapaz? Eu não sei, mas enquanto ele falava, o meu coração queimava. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui, que Deus hoje se coloca na sua frente, e diz para você com uma voz inconfundível: o que é que você quer que eu lhe faça? Ei! 50 anos, um homem de 50 anos é algo muito complicado de reanimar a esperança. Chegar e falar para um jovem: ei rapaz, você se levantou, sacode a poeira, reanima-se, se levanta e veste novamente. Se ele cair, ele volta e começa de novo. Um jovem assim. Quantos de nós, quando crianças, caímos muitas vezes enquanto estávamos aprendendo a andar, mas depois que atingimos a fase adulta, uma queda, ela tem muitas consequências na nossa vida. Uma criança caiu diversas vezes e só fez um ralado, quando fazia um ralado. Mas o idoso, quando cai, quebra um osso, e o tempo de recuperação é muito mais longo do que de uma criança. Falar para alguém que começou agora para recontinuar depois de ter caído é muito mais fácil do que falar para alguém que está há muito tempo frustrado. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui que são realizados em algumas áreas da sua vida, mas em outras áreas é frustrado. Você sabe do que eu estou falando. Porque muitas vezes você ouviu a respeito do que daria certo, mas na realidade nunca funcionou. Mas o meu Deus, que é o seu Deus, Ele é especialista em separar as cinzas velhas e fazer com que o vento sopre. Tudo aquilo que é velho vai embora, Rui. E a chama que estava se apagando recebe de novo combustível. Sabe por quê, Pastor Hugo? É porque a chama, ela não vai se apagar. A cana ferida, ela não vai se romper, e nem vai se apagar o pavio que um dia começou a fumegar. Senhor, sabe o que acontece? Todas as vezes que a água é movimentada, eu não consigo o triunfo de ser o primeiro a mergulhar nas águas. É mesmo? Sim, é mesmo. Queres ficação? Senhor, eu quero ficação. Aleluia! Mas ele não veio pelas portas da frente. Pastor Hugo, ele não entra pela porta principal. Ele sai do meio da multidão e vem pelo fundo. Sabe o que mais me chama a atenção? É que nós sempre queremos catalogar por onde Deus ele tem que vir. Deus ele só pode vir por esse caminho. A Bíblia diz que quando Elias ele assassina mais de 800 homens em cima do monte Carmelo, Jezabel diz que vai matá-lo. Elias ele se estremece, ele pega o que tem e foge. E quando ele foge, ele se esconde em uma caverna. E quando ele se esconde em uma caverna,
está escondido e está isolado. Mas o salmista disse: se eu subisse no mais alto cume de uma montanha, eu não fugiria do seu golpe de vista. Se eu descesse no mais profundo vale da terra, eu também não fugiria do seu golpe de vista. E quando Elias achou que estava escondido de tudo, a voz de Deus ultrapassa as paredes daquela caverna e pergunta: Elias, o que faz aí, Elias? Estou escondido. Então sai da onde você está, vem para a porta da caverna. Elias, quando vai para a porta da caverna, pai, ele olha e ele vê um vento capaz de romper e fender no meio as rochas. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não estava no vento. Mas a Bíblia diz em Êxodo 14 que Deus, ele estava no vento. Quando ele abre no meio o mar, ele vê um fogo, e Deus também não estava no fogo. Mas a Bíblia diz que quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, ele era o quarto homem dentro do fogo. Aleluia! E houve também um terremoto. E Deus, ele não estava no terremoto, mas a Bíblia diz em Atos 16 que quando Paulo e Silas estavam louvando e cantando hinos a Deus, um terremoto estremeceu a cadeia. E Deus, ele estava no terremoto. O grande problema é que nós sempre queremos achar que Deus tem que vir pela porta que nós conhecemos. E Deus hoje, ele está dizendo a você: eu estou indo pelos fundos, porque não importa por onde eu vou, não importa qual é o caminho que eu pegue, desde que eu te encontre. Alabacanda lavassou. Você pode glorificar a Deus por essa palavra. Aleluia. Mas na brisa mansa, pastor Hugo, na brisa mansa, aleluia, ele estava na brisa. Aquele homem, ele pegou a sua cama, ele levantou e ele foi embora. Quer dizer algo para vocês muito importante. Às vezes nós usamos uma medida muito desproporcional. Qual medida é essa? Olhamos para todos os que estão dentro do ciclo adequado e dizemos assim: olha, eu não me enquadro nesse círculo. Aqui não é o meu lugar. Aqui não é aonde eu devo estar. Às vezes nós olhamos para um aprisco gigante e nós dizemos: eu sou a menos importante de todos esses desse aprisco. Às vezes você era cristão, ou melhor, era um homem e uma mulher ou um jovem que estava exatamente aonde Deus idealizou que você deveria estar, no aprisco. Mas os correios da vida fez com que você se ausentasse do aprisco e fosse longe. Mas a Bíblia diz que o bom pastor é aquele que é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Ele fecha o aprisco e vai atrás dessa ovelha. Estou pregando para homens e mulheres aqui essa noite que às vezes olharam para tudo que nós idealizamos e criamos, e você diz: eu não me enquadro nisso aqui, eu sou menor disso aqui, eu não tenho serventia para isso aqui. Você pega tudo que você tem e vai embora, e vai para longe, e vai para um lugar muito distante. Mas a boa notícia é que o pastor, o bom pastor, te achou na lama, te achou chorando, te achou depressivo,
te achou destruído, te achou cabisbaixo, desanimado, desiludido, falido, mas Ele te achou. E quando Ele te acha, Ele não liga para o cheiro podre que você está, Ele não liga para a imundícia que você adquiriu, porque Ele sabe como tratar a ovelha. Ele pega você, coloca nos ombros e volta para o aprisco. Ele pega a máquina de tosquear, tira toda aquela lã velha, te dá um banho e te reintroduz no aprisco. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui que por muitas vezes da sua vida você se encontrou longe do aprisco, e Deus hoje está marcando, hoje na data dos céus, a chance de você ser reestabelecido no aprisco. Às vezes Deus vem pelas portas dos fundos, mas o importante é que Ele vem. Eu quero pedir um favor para você, que você se coloque de pé agora, essa noite. Glória a Deus. É lindo, Jesus. Tu és charmoso, Jesus. Espírito Santo. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, nós estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos em todos os processos da semeadura. Nós acreditamos que nós devemos cuidar dos frutos, devemos encaixotar os frutos, mas nós também acreditamos que devemos gerar frutos. Pai, em nome de Jesus, todos que entenderam a sua pregação hoje, que estão aqui, oxalá que todos fossem cristãos, que todos fossem crentes, mas se tiver alguém aqui no nosso meio hoje, Pai, eu acredito que o Seu Espírito Santo convenceu o coração dos Seus servos em todo o período do culto, e o Senhor fez com que ele entendesse, com que ela entendesse, que o tanque não é lugar de crente, que o milagre não está nas águas, que o milagre está naquele que pergunta: o que queres que eu te faça? Pai, eu peço ao Senhor aqui essa noite, que após ter convencido o coração dos seus filhos a respeito dessas verdades, que o Senhor agora incentive-os para que eles tomem a atitude da vida, para que eles possam ser ousados como nunca foram. Abra os seus olhos. Todos aqui entenderam a mensagem? Diga amém. Amém. Você que nunca confessou Jesus como o seu Salvador, ou que já confessou Jesus como o seu Salvador momentos antes de vir aqui esse culto, anos atrás, mas pelos problemas menores da vida, você acabou se desvinculando do nosso ministério e foi para longe. Deus hoje está te chamando de novo aqui, e é uma chance imperdível, de verdade. Você hoje que quer reconciliar os seus caminhos com Deus, ou que quer confessá-lo como o Messias, a chance que você tem é agora. Eu peço que você tome uma atitude de fé. Que atitude é essa? Da onde você está, que vai confessar a Jesus hoje como o seu Salvador, ou vai retornar para o aprisco do nosso Deus. Eu quero que você erga a sua mão da onde você está. É um ato de fé. Uma pessoa ergueu a mão? Uma pessoa ergueu a mão. Cadê a segunda pessoa que vai erguer a mão aqui? Uma pessoa ergueu a mão. Cadê a segunda pessoa que vai ficar com a mão erguida aqui? Eu não vou ficar pechinchando. Essa é a chance que Deus está dando a você. Você vai confessar a Cristo hoje? Então vem aqui à frente, você, que eu quero orar por você. Cadê a segunda pessoa? Você ainda não entendeu que essa atitude que você vai tomar aqui e agora, ela vai influenciar em todas as atitudes que você vai tomar na sua vida? Cadê a segunda pessoa? Seja homem agora e seja mulher. Essa é a sua chance. Erga sua mão onde você está. Eu vou chamá-los pela última vez. Eu vou chamá-los agora. Você, erga sua mão onde você está.
e vem aqui à frente. Mais ninguém? Eu vou orar por essa moça aqui. Ei, menina, eu vou orar por você agora. Pedir duas coisas para você. A primeira, que você feche os seus olhos. A segunda, que você repita tudo aquilo que eu falar para você falar. Amém? Repita comigo, diga: Deus, hoje eu tomei a atitude que vai influenciar todas as áreas da minha vida. Reescreva o meu livro, o meu nome, no livro da vida. E a partir de hoje, andaremos juntos até que o Senhor volte para me buscar. Pois quando a trombeta tocar, o meu nome estará na relação dos salvos. E o meu nome, o Senhor vai chamar. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar. A igreja aplauda ao Senhor Jesus Cristo.